Vida em comunidade. Tivemos falando nesses últimos domingos sobre abrir o coração. Termos um coração que seja pronto para amar, um coração pronto para receber as pessoas na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua igreja, onde você chegar, porque o mundo precisa disso. O mundo se fechou. O mundo entrou num momento pandêmico e as casas foram fechadas, mas mais do que isso, muito obrigado, pastor André, as vidas se fecharam. Muitas pessoas têm esse momento de vida que não se alinha mais com o sentimento que tínhamos antes. As festas foram resumidas, o tempo que nós passamos com as pessoas mudou porque estamos muito mais em casa. E nós percebemos que é preciso começar uma mudança no comportamento porque isso se perdeu. E muito embora ainda estamos em períodos difíceis de pandemia, não podemos esquecer disso, por isso que estamos usando máscaras, por isso que há álcool na porta, por isso que precisamos ter cuidado e ainda temos limites, de pessoas aqui. Mas é preciso começar um processo em nosso coração. E terminamos essa série na semana passada. Você pode ouvir sobre isso no nosso canal do YouTube. Mas é preciso também avançar nisso. Porque igreja é comunidade. Igreja é se perceber junto com o outro. Não existe igreja sem pessoas. E mais, não existe igreja sem haver troca de afeto, de amor, de abraço mesmo. De jantar junto, de almoçar junto, de um saber um pouquinho mais da vida do outro e um poder ajudar o outro. Igreja tem que um se meter um pouquinho na vida do outro, se é que você me entende. E assim, por que esse tema? Porque não é apenas porque eu tenho instigado a formação de pequenos grupos. Nós já temos alguns pequenos grupos na igreja, e essa semana que passou, nós iniciamos o treinamento de outros líderes. Fiquei muito feliz. Muitos irmãos vieram. E há muitas casas que irão abrir as portas para receber as pessoas. Isso é uma bênção. Eu estou muito contente com tudo isso, mas viver em comunidade está no DNA da igreja. Está na sua instituição. E eu não vou falar sobre isso hoje, esse é o assunto do domingo que vem. Mas já para você ficar curioso, para poder se programar para estar aqui. E quando eu olho o slogan da nossa igreja, pastor Kerly, divinamente inspirado, construiu esse slogan, que ficou, Mais que uma igreja, somos o que, irmãos? Uma família. Mas isso talvez se perdeu um pouco na pandemia. Eu tenho pensado nisso demais. Eu tenho analisado e há algumas verdades aí para serem ditas. Primeiro, que as famílias têm seus problemas e seus defeitos, seus desafetos. Mas nós precisamos consertar. Isso não deixa de ser família. Ou na sua família ninguém nunca brigou? É só na minha? Faz parte da vida, algum momento, porque a caminhada é longa, algum momento haver alguma desavença. Mas não se deixou de ser família. Mas quando nós dizemos que igreja é família, na primeira desavença muita gente vai embora. Então não era família. Porque família é teu irmão de sangue, tua mãe, teu pai, teu filho. Nunca vai deixar de ser. E você pode até ficar um pouco injuriado com ele em algum determinado momento, mas depois você vai lutar por esse amor, porque o amor está lá. Isso é o normal. Uma outra verdade é que, se somos cristãos, precisamos lutar mesmo, para crescer em Deus e crescer no amor e na comunhão. Sabe por quê? Diga comigo, amar é a nossa identidade. 1, 2, 3. Amar.
Eu acho que pode ficar mais bonito ainda. 1, 2, 3. Vira para quem está do seu lado e diga assim: amar é a sua identidade. Por isso, enquanto eu hoje orava, porque eu já estava com a mensagem de hoje pronta, Deus foi ministrando, foi anotando tudo, mas Deus me testificou que eu precisava mudar tudo. E eu guardei a mensagem que eu preparei, vou pregar mais na frente. Mas aí Deus me mostrou uma outra coisa que eu precisava falar. E Ele me disse claramente: você precisa começar daqui, porque aqui é o princípio de tudo. E hoje eu quero falar sobre algo muito bonito, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Passa a mão. A pergunta tem a ver com como nós nos vemos. Você se acha um bom cristão? Responda para você, de verdade. Quando você olha para a sua vida, você se olha no espelho e você diz assim: tá aí, eu acho que esse cara aí é um bom cristão. Essa moça aí que está se olhando é uma boa cristã. Ou quando você se olha no espelho e você diz assim: como é que Deus pode amar essa pessoa tão falha? Como é que eu posso chamar cristão esse que eu estou olhando, com tantas coisas ainda para serem mudadas? Volto a perguntar: você se acha um bom cristão? Vai pensando nisso. Essa é uma pergunta condutora para hoje. Eu quero que você, vez ou outra, se pergunte. Enquanto eu vou falando sobre o tema de hoje específico, em vida em comunidade, eu quero falar sobre amor, a maior força. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. Amor, a maior força. Esse é o princípio de tudo. Porque há muitas forças que geram energia e disposição nas pessoas de fazerem algo. Mas a maior força do planeta, do universo, é o amor. Alguns vão achar que é o dinheiro. Alguns vão achar que é o sexo. Alguns vão achar que são tantas outras coisas que vão movendo as pessoas a fazerem as coisas. Mas eu lhes asseguro que a maior força é o amor. E mais do que isso, ele é a maior palavra que a gente vai encontrar de significado. Porque Deus é amor. Eu quero ler um texto com os irmãos. E hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu normalmente pego um texto um pouco maior. E hoje eu vou me concentrar em 3 versos. Lucas capítulo 10. Se você quiser acompanhar, você pode acompanhar na tela também. Verso 27 é o primeiro, que diz assim: e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Esse eu apelidei, né? Se você ouvir essa palavra por aí, você vai lembrar do pastor Neto, que é o amor café. É porque se você pegar o início ali, ó, de todo coração, é o C. Você pegar a alma, é o A, faz K, né? Você pegar a força, é o F. E se você pegar entendimento, é E. Então, fé, café. Esse é o acrônimo, né, que eu fiz para não esquecer essa sequência. Mas deu muito certo comigo, porque eu amo café. Mas o amor de Deus é muito maior do que o meu amor pelo café, do que a gente pode visualizar. E quando a gente pensa nisso, e hoje eu não vou focar nisso, eu já preguei sobre isso, o meu foco está na segunda parte do verso, que diz assim, não, pode voltar um lá.
e ao teu próximo como a ti mesmo. E ao teu próximo como a ti mesmo. O próximo verso, João capítulo 13, versos 34 e 35, dizem assim, pode passar um agora. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui o amor, ele enlarguece. Porque se no primeiro verso, Lucas 10, 27, nós vimos que amar é amar a Deus acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos, e aí é se colocar no lugar do outro, é um exercício que já é uma coisa muito difícil de fazer, e nós vamos ver isso. Mas aqui em João capítulo 13, Jesus enlarguece essa ideia. Ele diz, nisto conhecerão se sois meus discípulos. Em que? O que ele falou ainda também é um contexto só, ele vem dizendo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Meu Deus, como é que Jesus nos amou? Ele morreu por nós, literalmente. E essa ideia de que se colocar no lugar do outro e você fazer algo que você faria por você, ela é superada porque é um novo mandamento, superada pelo novo padrão de Cristo, que é amar o outro como eu amei, morrendo pelo outro. E aí quando eu olho no espelho, eu começo a pensar que não sou um bom cristão. Se nós formos verdadeiros, nós vamos ser massacrados por essa palavra. Massacrados. A vida é individualista. A vida tem sido um fechamento, onde eu busco o meu interesse, onde você busca o seu interesse. Se der tempo, a gente ajuda o outro. Se eu puder esse mês, eu ajudo. Se não puder, não ajudo. E a nossa agenda, ela passa a ser feita para nós. Misericórdia de nós. 1 Coríntios 13, capítulo 13, diz assim, verso 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Mas o maior destes é o amor. Você se acha um bom cristão? Essa semana, enquanto eu ouvi algumas palavras sobre o que é ser igreja, eu ouvi Douglas Gonçalves. E ele falou algo que me chocou. Na verdade, hoje eu vou falar sobre dois Francis. O primeiro foi o citado por Douglas Gonçalves. Ele disse sobre Francis Chan. Ele teve uma experiência que foi quando um membro de uma gangue na cidade dele se converteu e foi para a igreja dele. E foi aquela festa, né? Puxa vida, um cara da pesada, né? Barra pesada, se encontrou com Cristo, se converteu e logo depois, sabe, já buscando ler a palavra, orando, indo para a igreja, disse, eu quero me batizar, e foi se batizar. E começou a conviver com os irmãos. E foi uma festa gigante isso. Mas, depois de algum tempo, e a igreja do Francis Chan cheia, muito grande, ele demorou um pouco para perceber que o irmãozinho lá não foi mais para a igreja. Passou a não ir mais. Mas um belo dia ele se encontra na rua com ele. Ele disse, ô fulano, o que foi que houve? Eu nunca mais lhe vi na igreja. E a resposta para a tristeza do Francis Chan foi, pois é, eu comecei a ler a Bíblia. Eu comecei a frequentar e conviver com os irmãos. E eu acho que eu entendi tudo errado. Porque quando eu participava da minha gangue, a minha gangue dava vida por mim. Eu tinha irmandade para dar vida por outra pessoa.
E quando eu comecei a ler na Bíblia, eu achei que ia assim. Porque eu vi uma igreja na palavra, na Bíblia, a igreja primitiva que fazia isso. E eu vi o exemplo de Cristo. E eu disse, são cristãos, então um vai dar a vida pelo outro. Olha, isso me constrangeu muito essa semana. Muito. Porque eu fico pensando se irmãos que tiveram experiências de trabalhar com pessoas que nunca conheceram Cristo, tem um nível de compromisso de ajudar um ao outro que nos surpreende. E a igreja do Senhor, muitas vezes, boa parte das vezes, vai falhar nesse processo. Isso me chamou a atenção. A outra frase é de um outro Francis, não Francis Chan, mas Francis Schaeffer, que ele diz que o amor é a apologética final na identificação de um cristão. Apologética é a defesa de algo. É quando você passa a defender uma ideia, uma verdade, uma ideologia. E o Francis Schaeffer disse isso, que no final das contas, o que define o cristão é o amor. Essa é a apologética final. Isso está de acordo com 1 João capítulo 4, verso 20, diz: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E se você vai ler o contexto de 1 João, acabei de fazer várias devocionais em cima de 1 João, você vai perceber que a palavra de João é porque tinha irmãos que viam o outro passando fome, necessidade de fato, e diziam, eu te amo, mas não fazia nada pelo outro. Outras palavras que Jesus diz, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós, enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Charles Spurgeon falou, avaliando João 3,16, disse, entretanto, o amor não consegue ser descrito. Deus amou o mundo de tal maneira, é a assinatura de que o escritor não encontrou uma maneira para descrever tamanho amor. E quando não se consegue dizer, disse, Deus amou o mundo de tal maneira, botando no superlativo, quem dá seu próprio filho? Que tamanho de amor é esse? Mas Jesus nos abre a visão, em que Ele foi o exemplo, o Pai, o exemplo para Ele, porque Ele só fazia aquilo que via o Pai fazer. O Filho, exemplo para nós. Eu quero dizer 3 coisas sobre o amor hoje. E trazer 3 aplicações para nós. Para que hoje eu e você saiamos daqui mais encorajados a buscar amar. Porque amar também é uma decisão. Porque amar é uma disposição interior, mesmo sem sentimento, para que você obedeça a voz de Deus, para que você ajude o outro, e você vê o milagre de Deus acontecer, em Ele transformar o seu sentimento. Amar é você dar o perdão para aquele que não merece. Amar é você fazer algo por aquele que é seu inimigo. O padrão de Cristo é muito mais elevado. Porque o amor é a maior força do universo. Primeira coisa que eu quero trazer é que o amor é o resumo da lei. Paulo afirmou isso. Romanos 13, Paulo diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor.
com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Quando amamos o outro, nós estamos cumprindo a lei de Deus. Você quer ser um bom cristão? Lembra da pergunta que eu iniciei? Ame. Esse é o caminho de você começar a ser um bom cristão. Paulo ainda continua com efeito: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. Se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo, que é um exegeta nato, inspirado por Deus, nos mostra que quando há tábuas da lei ali, quando Moisés expõe em Êxodo a lei, Paulo está dizendo, cada item daquela lei é o cumprimento do amor, porque se eu amo a Deus, eu não vou ter outros deuses diante de mim. Porque se eu amo a Deus, eu vou guardar um dia em dedicação especial para Ele. Porque se eu amo a Deus, eu não vou usar o nome dEle em vão. Se eu amo a Deus, eu não vou fazer imagem de escultura e me prostrar diante de outro Deus. Se eu amo a Deus, eu vou honrar meu pai e minha mãe. E você honra com o pai até falecido. Porque se você é uma bênção em vida e seu pai já morreu, você ainda honra o pai dele, mesmo o seu pai, mesmo ele falecido. E honrar também é cumprimento da lei de amor. Porque não matar é cumprimento de amor. Porque se eu amo meu irmão, eu não vou matá-lo, nem que seja na sua mente ou no seu coração. Você já viu que tem pessoas que cortam o outro da vida? Cortam o outro porque não amam. Porque mataram aquela pessoa no seu coração. E se você ama, você não adultera. Porque adulterar é ser infiel. E quem é infiel não está amando. E se você ama, você não vai levantar falso testemunho contra o outro. Se você ama, você não vai cobiçar o que é do outro, porque você vai amar. De forma que os 10 mandamentos, você vai ver que você os cumpre quando você ama. Paulo entendeu isso. Jesus resumiu a lei, porque o amor é o resumo da lei. Você já fez mal a alguém? Você já pensou mal de alguém? Você já criticou alguém? Você já cobiçou? E tantas coisas que aqui falei. Quero ilustrar isso. Porque às vezes o espelho só mostra o que a gente quer ver. Quando nós olhamos para o outro, enxergamos o defeito. Quando olhamos para o espelho, só enxergamos nossas qualidades. Lucas 18 mostra, verso 9 em diante, disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos. Olhe para quem é. Para quem confiava em si mesmo. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Vocês sabem que os publicanos eram considerados traidores. Eram aqueles que pegavam os impostos de Israel para dar para o Império Romano. E ainda ficava com parte disso. Eram ladrões também, se aproveitavam daquele momento. E aí 2 homens, um fariseu, um representante da religião. Hoje seria um pastor, um diácono, alguém, sabe, que você olha assim e diz, é um homem de Deus, O fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira, era com ele mesmo. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Olhe que petulância, ainda apontar o dedo para outra pessoa. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo.
Já o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia, Senhor, eu sou um pecador. Digo-vos que este aí, publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Você se acha um bom cristão? Quantos saíram da igreja porque viram o desamor? Você conhece alguém? Isso não piso nunca mais naquela igreja. Você não sabe o que fizeram comigo. Grosseria, safadeza, traição e por aí vai. Quantos já ouviram pessoas que saíram da igreja porque viram o amor? Você vê o amor, você vai dizer: eu quero ficar nisso. E eu me lembro que certa vez eu falava para uma igreja e dizia assim: olhe para o lado. Se você está vendo uma cadeira vazia, provavelmente é porque essa igreja não está chamando a atenção do mundo. Provavelmente, se nós vivêssemos o amor, e aqui vai para a orla também, se vivêssemos mais o amor de Cristo, talvez não tivesse espaço aqui para ninguém. Porque quando as pessoas veem o amor, percebem o amor de Cristo verdadeiramente num lugar, eles vão ser empolgados a ficar ali, porque é presença de Deus. Você sabe que Jesus está nas relações de amor. Quando nos amamos, há um milagre que acontece. Como você tem sido conhecido? Porque Jesus deu aquela palavra para os discípulos: vocês serão conhecidos pelo amor, se vos amardes uns aos outros. Tem gente que é conhecido porque é fofoqueiro, né? Tem gente que é conhecido porque, sei lá, tanta coisa. E isso me choca também, porque quando eu olho, pode ser que alguns vejam amor em mim, mas nem todos. E eu peço misericórdia a Deus. Peço misericórdia a Deus. É assim que você faz também? Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o quanto eu preciso mudar ainda. Como você é conhecido? Você se acha um bom cristão? Você é zeloso por Deus? Você tem um amor genuíno já na sua vida? Pastor Hernandes Dias Lopes diz que nós precisamos enxergar o requisito mínimo, porque quando ele fala em amor, ele vai aumentando o nível de compromisso com o amor de Deus. O requisito mínimo é olhar para o outro e se trocar de lugar com o outro. É fazer ao outro aquilo que você gostaria que ele lhe fizesse. Não perca a esperança no amor. Não perca a fé no amor. Tem jeito para nós ainda. Tem jeito para mim e para você. Diga para quem está do seu lado: tem jeito para você. Amém. Às vezes quando está junto, tá marido e mulher brigado, né? Aí essa hora a pessoa se vinga: tem jeito para você ainda. Jesus tem misericórdia de nós. A segunda coisa, queridos, qual é a primeira? O amor é o resumo da lei. Tá a fila ali, né? Tá bom, né? Assim. A segunda coisa que eu quero trazer dessa força do amor é que o amor é o maior dos dons. Você pode repetir comigo? 1, 2, 3. O amor é o maior dos dons. E há coisas grandes aqui. 1 Coríntios 13 diz que o amor é paciente, é bondoso.
O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso e não se conduz de forma inconveniente. O amor, meu Deus, isso aqui, olha, não busca seus interesses, nem se irrita, nem se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor jamais acaba. E aí, Paulo, quando está escrevendo, isso é 1 Coríntios capítulo 13, Paulo, em seguida de descrever o amor, ele vai falar: quando eu era menino, eu falava como menino, eu sentia como menino, e eu pensava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Paulo está nos lembrando que o amor, ele é como esse menino. Nossa vida, nossa experiência de amar é assim. Nós vamos aprendendo a amar. Enquanto vivermos, e quando Deus toca no nosso coração, nós vamos crescendo em amor. Eu me lembro da vida de Pedrão, apóstolo. E Pedro, ele achava que amava Jesus. Em Mateus 26, quando Jesus começa a lembrar que vai morrer, que os discípulos, ele avisou: vocês vão me trair. Jesus avisou. Aí Pedro diz assim: façam os outros o que fizerem, nunca te abandonarei. Pedrão, acaba bom. Mas Jesus retorquiu-lhe: a verdade, Pedro, é que esta mesma noite, antes que o galo cante pela madrugada, tu vai me negar 3 vezes. Se lembre que a essa altura, os apóstolos, os discípulos ali já tinham feito milagres, já tinham ouvido o Sermão do Monte, ouvido Jesus, visto o que Jesus fez. Eles estavam com Jesus e não abriam nem para o trem. Pedrão estava pronto para morrer por ele. Achava Pedro. E aí nós aprendemos que o amor, ele pode crescer. Porque quando Jesus se encontra com Pedro, já no final do Evangelho de João, e aí: Pedro, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro arrependido, mas agora um Pedro mais maduro. E Jesus diz, segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. E o verso 17 diz: pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? E há um trocadilho de palavras ali. E Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Porque Jesus baixa o padrão. Jesus estava usando tumi ágape, que é o amor incondicional. E Pedro diz: eu te filéu. Pedro sabe que falhava, que o amor dele era imperfeito. E Jesus diz: Pedro, tu me ágape, tu me ama, o amor de Deus, tu tens esse amor incondicional. E Pedro, já sabendo das suas limitações, diz: Senhor, tu sabes que eu te filéu. E aí a última vez Jesus diz assim: Pedro, tu me filéu? Tu és esse amor de gostar, de estar junto pelo menos? E aí Pedro se entristece. Ele sabe da realidade dele. E ele diz assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te filéu. É o máximo que eu consigo chegar, Senhor. Eu sou homem falho, Senhor.
eu não consigo te amar com o amor que tu me amas. Tem misericórdia de mim. A sensação de Pedro é essa. É de um homem falho, um homem que sabe que precisa crescer, mas que está disposto. A bênção de tudo é que Jesus recebe esse amor. E Ele diz: apacenta as minhas ovelhas. Mas Jesus diz algo mais. Jesus diz no verso 18: em verdade eu te digo, Pedro, em verdade, que quando tu eras mais moço, você se cingia, andava para onde queria. Mas quando você for velho, estenderá as mãos e outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. E Jesus estava profetizando para Pedro, dizendo: Pedro, o teu amor vai crescer, porque tu vais no final da vida ser capaz de morrer por mim. Se tu me negaste lá atrás, Pedro, se teu amor hoje é filéu, é pequeno ainda, depois de tu andar 3 anos comigo, Pedro, depois de tu ter tido todas as experiências que tu tiveste comigo, Pedro, mas eu quero te dizer, continua na obra, Pedro, continua, faz, apacenta as ovelhas, eu quero você assim, e eu vou trabalhar em você, Pedro, eu vou fazer você me amar, a ponto de se entregar por mim, e eu quero te trazer isso. Deus não desistiu de você, Deus não desiste, mesmo vendo a minha falha e a sua falha, o Senhor investe seu amor em você, o Senhor investe a sua vida, na sua vida, o Senhor tem algo para fazer na sua casa, na sua vida, e vai transformar você. Persevere em amar o Senhor, em servi-lo, em dizer: Senhor, eu sou falho, Senhor, eu sei, mas eu quero crescer no teu amor. O amor é o maior dos dons. E quando Paulo fala sobre essa maioridade desse amor tão genuíno, ele termina. O verso 13 de Coríntios 13 diz, nós lemos aqui: e agora restam a fé, a esperança e o amor, sendo que o maior deles é o amor. E às vezes a gente passa rápido desse verso, mas você já parou para pensar na fé e a esperança? São coisas gigantes. Na verdade, os teólogos dizem que aí está a tríade das virtudes cristãs, porque a fé transpõe montes, a fé está no processo inclusive da salvação. A fé, claro que a salvação é pela graça, mas é mediante a fé, é o que Efésios 2 diz. A fé também cura pessoas, a fé é o escudo contra os dardos inflamados do maligno. A fé surpreendeu Jesus em alguns momentos. O centurião, Lucas capítulo 7, quando ele estava lá e diz uma palavra e o meu servo será curado. É o que ele diz para Jesus depois de pedir para que Jesus curasse o servo dele. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando, diga a um vá e ele vai, e a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo faça isso e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus se surpreende e ele diz assim: eu lhes digo que nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Lucas 7:9. A fé é capaz de surpreender Jesus. Enquanto ele estava aqui em carne, surpreendeu Jesus. Que coisa grande é a fé, mas o amor é maior que a fé. A mulher cananeia, Mateus 15, eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. E continua aquela conversa, e ali Jesus exclama mais uma vez, porque ela se humilha por fé, que Jesus curaria sua filha, expulsaria o demônio da sua filha, e Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã.
A fé é coisa grande, irmãos. Mas o amor é maior que a fé. E a esperança? A esperança também é algo gigantesco. A esperança é a capacidade de continuar crendo quando a fé vacila. E eu esqueci o nome dele agora, mas ele falava assim que quando a fé bate no muro e cai, a esperança vem lá e levanta a fé. Porque a fé é a capacidade de você dar ânimo, a esperança é a capacidade de você dar ânimo para a sua fé, quando ela quer fraquejar. Alguém já disse que quando a fé está mancando, vem a esperança, bota a mão ao redor aqui e leva a fé junto, ajuda a fé a caminhar. Quando Jairo pediu a cura a Jesus, ele estava lá e é interrompido por uma mulher cananeia. Ora, era a filha de Jairo que estava quase morrendo. E Jairo foi chamar Jesus, Jesus ia para lá. No meio da multidão, a mulher vem e toca Jesus, e Jesus para tudo. E nesse tempo, onde Jesus está dando atenção à mulher, vem as pessoas da casa de Jairo já dizer: olha, não incomoda mais o mestre não, porque tua filha já morreu. A fé sendo abalada. A filha já morreu. Nessa hora, é a esperança em Jairo. A esperança porque Jesus diz para ele, vira para ele: não tenha medo, apenas creia. Você vai encontrar isso em Marcos capítulo 5. E é essa palavra que traz esperança e renova a fé de Jairo. A fé é coisa grande, a esperança também é coisa grande, mas o amor é maior do que a fé e do que a esperança. A esperança nos projeta para o eterno. A esperança nos mostra, 1 Pedro capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança. É quando você olha para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar. É como o 1 Pedro diz. E a fé é coisa grande, a esperança é coisa grande, mas o amor é maior. O amor é o maior dos dons. Sabe por que é maior? O amor é maior porque nos encontramos com Deus. Quando nós amamos, é Deus em nós. Quando somos objetos do amor, é Deus operando através de nós. E quando o amor chega até nós, é Deus que chega em nós. O amor é maior porque ele persiste até a eternidade. Nós não vamos precisar de fé no céu. Já estaremos lá. Nós não vamos precisar nem de esperança, a gente já vai estar lá. Mas o amor habitará o céu porque Deus é amor. O amor é maior. O amor é maior porque o amor é o próprio Deus. O amor é viver o céu aqui. Quando você vive o amor, quando você encontra o amor, você encontra a essência de Deus. E o amor em você sendo oferecido é uma bomba do inferno. O amor é o maior dos dons. É a maior das virtudes. Por isso que sofremos tanto, irmãos, quando somos desamados. Quando alguém demonstra que não nos ama. Ou quando nós também demonstramos a outro que não estamos agindo em amor. A gente sofre com isso. Porque a gente perde o maior das virtudes. Por fim, irmãos, o amor é o vínculo da perfeição. É a terceira coisa. Você pode repetir comigo? O amor é o vínculo da perfeição. Sabe, quando Colossenses capítulo 3 fala sobre isso, versos 14 e 15, ele diz assim: e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações com gratidão. Quer unir as pessoas?
porque é o elo. Use o amor. É o amor quem cativa as pessoas. É o amor quem traz simpatia para a igreja. As pessoas vão olhar com outros olhos. É o amor que faz o outro enxergar diferente. Quer trazer a perfeição para um ambiente? Ame. Quer trazer a vida melhor de Deus para um local? Exerça o amor. Porque o amor é esse elo perfeito. Ele une as partes de forma perfeita. E sem amor isso não vai acontecer. O elo vai ser fraco. Você já viu aqueles amigos de bar? Amigo de bar não tem elo, não tem vínculo. É só o time e tal, tá ali naquele momento. Pode sair uma briga de bar e pronto, acabou depois. Porque não tem o elo do amor. Nós precisamos amar. Nós precisamos promover o amor. Promover o amor no nosso meio, em nossa casa, em nossas famílias, em nossa igreja. Dê passos concretos para promover o amor. O que uma mãe já fez por amor? O que um pai já fez por amor? O que Deus já fez por amor? O que Deus faz por amor? Você ama a Deus? O que você fará por Ele? Viva pelo que vale a pena morrer. Bill Hybels falou isso, nunca me esqueci. Foi um dos momentos do meu chamado. E a mensagem dele era essa, era muito clara. Viva de forma que a sua razão de viver seja possível até você morrer por ela, por essa razão. Viva pelo que vale a pena até morrer. E eu encontro isso em Deus. Você ama a sua família? Você morreria por ela? Sabe, eu vejo quanta gente precisa melhorar, irmãos. Mas amar significa ser um pai melhor. Amar por amor, você ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, por amor. Ser um marido melhor, por amor. Ser um filho melhor, por amor. Ame, ame, ame. Não ache que basta. Nós precisamos crescer. Quero concluir com uma frase que está em João, na verdade um verso. João 13. Jesus, quando nos amou, teve uma particularidade, e isso nos ensina muito. 13, verso 1. E Jesus sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Quantos amigos nós desistimos deles? Quantas pessoas nós desistimos de amar? Nós precisamos rever isso. Se o Espírito Santo não foi eu, se o Espírito Santo te lembrou de alguém que você precisa amar, seja prático nisso. Peça perdão a Deus. Mude de atitude. Comece com coisas pequenas e vá aumentando. Seja proativo. Gere oportunidades para isso. A gente precisa se esforçar. Mas isso, de se esforçar, eu vou falar domingo que vem. Ele amou até o fim. Queridos, o amor é essa força maior, porque o amor é o resumo da lei. O amor é essa força maior. Pode voltar? Vamos lá, bota o 1, o 2 e o 3. O amor é o que, queridos? O resumo da lei. O amor, 2, é o maior dos dons.
E o amor é o vínculo da perfeição. Que nós estejamos dispostos a amar, porque viver em comunidade é partir disso, e não menos que isso. Pode vir toda a banda. Partir disso, e não menos. Precisamos amar, e amar até o fim. Fecha teu olho nessa hora. Eu quero te convidar a você amar mais. E você orar, põe a mão no teu coração. Põe a mão no teu coração, como essa representação de que nós precisamos crescer no amor. Que nós precisamos sim. E vamos pedir a Deus isso. Senhor, Tu estás vendo Tua igreja hoje. Tu estás vendo Tua igreja nesse lugar, que deseja Te amar mais, que deseja ser objeto do Teu amor, crescer nisso, Senhor, crescer no amor, na atitude, Senhor, de amar. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude nisso. Eu peço, Senhor, que não tenhamos essa mensagem de hoje como um momento apenas de lembrar de amar, mas que ela seja um recomeço. Que ela seja, ó Deus, algo novo na nossa história. Que o Senhor nos dê estratégias para demonstrar o Teu amor. Que o Senhor nos ajude a sermos mais fiéis em amar e a sermos melhores a cada dia. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com a canção. Não saia ainda, depois eu vou fazer alguns avisos.